Olá, eu me chamo Ana Letícia Quatrin Finkler, estou cursando mestrado em Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA, localizada na cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. São autoras, junto comigo, a professora e doutora Aline Grolfivel e a professora e doutora Fernanda Pascotto de Souza. A pesquisa que eu venho apresentar aqui hoje, ela faz parte de um estudo maior, denominado Promoção da Saúde Mental na Infância e Adolescência. Este estudo maior, ele abrange todas as faixas etárias, então, desde a infância até a adolescência. E o meu trabalho, ele foi direcionado, então, ao público adolescente. Falar um pouquinho sobre a adolescência, que é uma fase do ciclo vital norteada aí por muitas transformações biológicas, cognitivas, emocionais e sociais. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a adolescência ela é dividida em 3 fases, sendo a fase inicial dos 10 aos 13 anos de idade, a fase média dos 14 aos 16 anos de idade e a fase final dos 15 aos 19 anos de idade. A adolescência é uma fase de grande vulnerabilidade para o sofrimento psicológico, em todas as possíveis formas que esse sofrimento ele pode acontecer. Em todo o mundo, estima-se que 10 a 20% das crianças e dos adolescentes sofram de algum transtorno mental. E nem sempre estes transtornos eles são diagnosticados e tratados. E o surgimento costuma ser entre os 14 e os 20 anos de idade. Falar um pouquinho sobre a escola. A escola ela é uma via propulsora para ações de promoção da saúde para adolescentes. Uma boa saúde, ela favorece o processo de aprendizagem e educativo, de modo que esses 2 campos juntos, eles contribuem para uma melhor qualidade de vida. E a educação, ela se configura como uma estratégia de extrema importância para a saúde pública. Então, é na escola que o adolescente passa muita parte do tempo e onde ele desenvolve também conhecimento, mas também habilidades socioemocionais tão importantes para essa fase do desenvolvimento, constrói vínculos, né? É onde acontece aí a construção de vínculos tão importantes para os adolescentes. O adolescente ele tem uma tendência a supervalorizar os amigos, os grupos. Então, isso é muito importante na construção da identidade desse adolescente. Novas experiências, também desenvolve aí o juízo crítico, né, o pensar. E um outro ponto também bem significativo é onde o adolescente ele aprende a responsabilidade social, né, os limites, aonde começa o meu espaço, onde termina o do outro, regras de convivência. Então, a escola é um local muito favorável para intervenções de promoção de prevenção e promoção da saúde com adolescentes. O objetivo, então, do meu trabalho foi descrever as percepções dos adolescentes acerca da sua própria saúde mental e, especificamente, como eles lidam com as emoções. É um estudo, então, qualitativo, exploratório e descritivo. A minha amostra, ela é composta por 15 adolescentes entre 15 e 18 anos de idade, cursando o ensino médio da rede privada de um município da região metropolitana de Porto Alegre. Então, como eu trouxe no início, essa pesquisa, ela integra um estudo maior. Este estudo ele já foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos. Ele respeita as exigências éticas e científicas e também foi assegurado aos participantes o anonimato, o direito à recusa na participação
livres de qualquer dano, exposição ou constrangimento. E os participantes, eles foram escolhidos, então, por acessibilidade e responderam a uma entrevista semi-estruturada, com uma duração média de 30 minutos. Todas as entrevistas, elas foram gravadas e transcritas para uma análise qualitativa de conteúdo de Vardan. E foi realizado também um contato prévio com a direção da escola para a aprovação e obtenção da carta de anuência. Então, essas entrevistas realizadas com os adolescentes, elas contemplaram tópicos acerca da saúde mental de adolescentes, tais como a percepção acerca da sua saúde mental, relacionamentos amorosos, interpessoais, familiares, também uma identificação de rede de apoio, fatores estressores, que os adolescentes percebam como estressores, e também a forma de lidar, o manejo em situações de adversidade. Os meus resultados, eles são parciais, e acerca da percepção dos adolescentes quanto à própria saúde mental, a maioria dos adolescentes possuía um conhecimento satisfatório acerca dessa temática, acerca da saúde mental. Então, eles apresentaram uma boa percepção de si mesmos e também uma boa percepção das reações físicas e emocionais sentidas frente às situações estressoras. Como uma frase aqui de uma adolescente de 16 anos elucida para a gente. Abre aspas. Ficar ansiosa por mais tempo, chorar, pensamento acelerado, acho que é assim, mais ou menos. Um outro ponto também que os adolescentes apresentaram foi um baixo conhecimento para estratégias de enfrentamento e manejo em situações adversas. Abre aspas. Eu fico sempre meio abalada por qualquer coisa assim, que não acontece como eu planejo. E o meu jeito de lidar é tentar fugir. Quanto aos fatores estressores, os adolescentes, eles percebem a escola como sendo um fator estressor. E eles destacam, então, como um fator desencadeante para esse estresse, o grande número de matérias e as atividades oriundas dessas matérias. Também uma queixa de apresentarem um humor ansioso e preocupado frente a essas demandas e ao seu desempenho escolar. Como acontece aqui na fala de um adolescente de 15 anos, abre aspas, é que na escola é toda a fonte do meu estresse, porque é muita pressão, né? A gente recebe muita matéria, daí muitos professores cobrando, tudo vale nota, e aí é muito estresse. Outro ponto também destacado por eles como um fator estressor, é a dificuldade no convívio escolar, como relatado aqui por um adolescente de 16 anos. Abre aspas. Mas, tipo, tem muita gente aqui que eu vejo que fica nervoso com a prova. Isso é, um ponto de estresse. Fica nervoso, não sabe, ou estudou e deu branco, ou não estudou e não sabe. E aí tem o estresse de tu não saber e tá nervoso, e aí ainda tem um colega falando. Teve aqui um momento que uma colega, ela chorou porque ela estava estressada, porque do lado dela tinha alguém aqui que não ficava quieto. Então, essas reações fisiológicas também, frente a situações adversas, né, como aqui um momento de prova, aparece essa questão no convívio escolar, o quanto as reações dos adolescentes muitas vezes acabam ultrapassando o limite dos outros, e isso foi percebido como um fator estressante. Os relacionamentos familiares também foi destacado, principalmente a relação com os próprios pais. Algo bem significativo que os adolescentes eles relataram foi uma dificuldade na comunicação, tanto em se sentirem permitidos e capacitados para expressarem de forma assertiva, quanto também uma dificuldade a serem ouvidos de uma forma empática e compreensiva.
que a gente pode perceber aqui na fala de um adolescente de 15 anos, abre aspas, é que pode ser um pouco complicado, posso dizer que é um pouco complicado, porque o meu pai, ele é muito estressado, não é muito sensível, sabe? E tipo assim, ele não entende muito desse negócio de sentimento. Ele não busca conversar, não tem esse negócio de dialogar com as pessoas e entender o lado delas. Quanto às emoções, as principais emoções, então, experienciadas e trazidas pelos adolescentes foram a ansiedade e a raiva, abre aspas, tipo, o estresse influencia, né? Pelo menos na minha parte, ele influencia bastante. E a ansiedade e a tristeza. E eu fico bravo com o que está acontecendo. Sinto raiva também. Outras emoções principais também foram a frustração, a angústia e a tristeza. Abre aspas. De vez em quando é raiva, estresse de tristeza, angústia, depende da situação. Quando acontece alguma coisa, eu posso acabar ou ficando muito irritada ou muito triste. Posso me trancar no meu quarto e ficar chorando de raiva ou de tristeza. É uma coisa misturada assim. Também, os adolescentes referem que é muito desafiador lidar com situações adversas de uma forma madura, porque eles não se sentem amparados e nem capacitados para tal, conforme o relato a seguir. Abre aspas. É tipo, eu me senti bem mal assim e eu não consegui compartilhar com ninguém, porque eu me senti muito sozinho e quando eu me sinto sozinho, eu não quero falar com alguém. Eu quero ficar na minha, tentar sozinho. É muita tristeza. Eu choro bastante. Eu acho que é nessas situações assim de perda, porque normalmente eu não choro muito. Então, nessas falas trazidas pelos adolescentes, é possível perceber o quanto eles conseguem identificar o que eles sentem, muitas vezes dar nome para essas emoções, entender, perceber as reações fisiológicas, mas uma estratégia saudável e efetiva para poder lidar e manejar nessas situações foi um ponto aí, né, que os adolescentes eles trouxeram que não possuem, que não conhecem, né? Logo, não utilizam também estratégias saudáveis e assertivas para esses momentos desafiadores. Então, né, conclui-se que a adolescência ela é um período de instabilidade emocional que pode favorecer, sim, o surgimento de conflitos relacionados à saúde mental. Intervenções psicológicas nessa faixa etária, no contexto escolar, elas podem favorecer a promoção da saúde e auxiliar o adolescente a enfrentar, então, de uma forma mais assertiva as adversidades dessa fase, desse período aí do ciclo vital. Um outro ponto importante é que, assim como a adolescência, ela tem um grande potencial, é um período com um grande potencial para desequilíbrios, também existe um grande potencial para mudança. E é aí que a gente enxerga, então, essa esperança, esse espaço para intervenções psicológicas, né, com estes adolescentes. E também os recursos internos que esse adolescente utiliza e o nível de apoio social pode ser, sim, um fator determinante para um desenvolvimento, então, saudável ou patológico. Aqui as minhas referências. Muito obrigada.